dia! Está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINC-RN em defesa da educação pública. Hoje é dia de eleição. Nesse momento está se encerrando o prazo da votação preferencial para os idosos e as urnas já estão liberadas, né, para os demais. Nós vamos conversar exatamente sobre esse processo eleitoral. E para isso, nós convidamos o professor Gilderley Soares. Bom dia, Gilderley. Bom dia, Leilton. Bom dia, trabalhadores e trabalhadoras da educação. Então, Gilderley, a eleição ela é uma avaliação. E você, como professor, é doutor em fazer avaliação. Quais são os critérios que, na sua opinião, o eleitor deve ter para avaliar, por exemplo, o candidato a prefeito? Nessas eleições municipais, é fundamental que cada eleitor, que cada eleitora, principalmente nós que somos trabalhadores de educação, procuramos avaliar o que cada prefeito, cada prefeita fez nesses últimos anos. Qual foi o compromisso dele com a educação? E que nós temos vivenciado aqui no nosso estado, né, são vários prefeitos que não têm compromisso com a educação. Né? São poucos os que têm demonstrado nos últimos anos compromisso com a educação, compromisso com a valorização dos professores. Né? Inclusive, na capital do estado, por exemplo, continuamos ainda sem ter o piso dos professores garantido. Então, esse é o momento dos trabalhadores da educação, dos alunos das nossas escolas, dos pares de alunos das nossas escolas, refletirem sobre isso. Né? Então, ter esse critério na hora de votar. Se você defende uma educação pública de qualidade, se você defende uma valorização dos profissionais de educação, é preciso, nesse momento, ver quem são os gestores, né, que valorizam a educação, que lutaram pela aprovação do Fundeb, que valorizam os professores, as professoras, os trabalhadores de educação, que estão cumprindo o piso, né, que estão fazendo, mesmo com as dificuldades que as nossas prefeituras têm, né, estão procurando ter uma educação pública de qualidade. Então, se esse gestor, essa gestora, esse prefeito, essa prefeita não está cumprindo isso, é fundamental que o trabalhador da educação possa refletir e que a gente possa colocar prefeitos, prefeitas comprometidos com a defesa da educação pública de qualidade e nós, educadores em especial, com a defesa dos direitos dos trabalhadores em educação. Então, é fundamental ter essa análise no dia de hoje. Todos nós que estamos saindo para votar nesse momento, pais de alunos, trabalhadores de educação, alunos em geral, ter isso em mente. Não adianta reclamar que a educação pública está em dificuldade se na hora de votar nós votamos em determinados candidatos a prefeito que não tem compromisso, que não demonstraram nos últimos anos nenhum compromisso com a educação e com a valorização dos trabalhadores em educação. Gilderley, você acha que uma falta, né, como o fato de não pagar o piso salarial dos professores, essa é uma falta tão grave a ponto de ser determinante para a pessoa deixar de votar em um candidato? Com certeza, Leilton. Prefeito que não cumpre a lei, como no caso nós temos várias prefeituras no estado, e como foi citado aqui, a própria prefeitura da capital do nosso estado natal, não cumpriram isso, não estão cumprindo, e até agora os professores estão aí na luta, os sindicatos estão aí na luta, nós no SINT estamos aí na luta ainda para a implementação desse piso, né? Então, prefeito que faz isso, não merece ter o voto dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação. Nós somos 60 mil trabalhadores no estado todo da educação, né? E nós temos o poder de mudar essa realidade. É fundamental que, a partir de 1º de janeiro, nós tenhamos prefeitos comprometidos com a nossa valorização, com a valorização do trabalhador em educação. E eu não quero acreditar aqui que vamos ter professores, professoras, trabalhadores de educação em geral, que vão votar em prefeito, em prefeita, seja aqui em Natal, seja no interior, que não cumprem aquilo que é garantido por lei, que é o piso salarial do magistério. Nós temos uma audiência muito grande aí entre os usuários da escola pública, né? Tanto os estudantes como pais e mães, né? A gente estava falando desses critérios de avaliação. Pelas suas caminhadas aí nas escolas públicas enquanto diretor do SINT, as condições de trabalho, as condições do professor dar uma boa aula para os seus
seus estudantes estão qualificando ou desqualificando os prefeitos para serem reeleitos, Gilderley? Então, Leilton, a realidade das nossas escolas, né, públicas principalmente as municipais, nesse momento aqui, já que nós estamos falando de eleições municipais, a gente costuma dizer que o professor, o trabalhador da educação, é um herói por trabalhar no ambiente daquele, por conseguir, mesmo no ambiente daquele, realizar o seu trabalho. Então, falta, além do que nós já citamos aqui, a valorização profissional, salarial, como algumas prefeituras não pagam o piso, mas falta também estrutura de trabalho, uma sala de aula adequada, uma escola adequada, bibliotecas, laboratórios, equipamentos que o professor possa realizar as suas atividades. Então, o que é que isso reflete? Isso reflete a falta de compromisso de muitos gestores com a educação. E os nossos alunos que estão assistindo aqui esse momento, os nossos pais de alunos que estão no dia a dia da escola, que conhecem essa realidade, nesse momento tão decisivo como é hoje, dia das eleições, precisam refletir para isso. Ele quer continuar aquilo como está, aquelas condições de trabalho do professor dele, da professora dele, da condição de estudo dele, dos seus filhos, ou ele quer mudar para outro que possa ter a esperança de implementar algo melhor. Então, esse é o momento de alunos, de pais de alunos refletir, inclusive de nós, trabalhadores da educação, refletir e mudar essa realidade. Precisamos eleger prefeitos, prefeitas, gestores municipais que tenham um verdadeiro compromisso de mudança dessa realidade que a educação está. A educação, nós, professores, não vamos mudar ela sozinha. É preciso que a sociedade entenda isso e dê as condições de mudança para isso. E um dos fatores dessa mudança de condição é nós usarmos o nosso voto para termos prefeitos e prefeitas de fato comprometidos com a educação. E esse é o momento. Não adianta a gente depois reclamar e ter dado um voto agora ou ter permanecido o voto em quem não luta para mudar essa realidade no dia a dia. Ok, a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já com o Extra Classe TV. O município de Natal tem uma lei de 2013 que determina que o piso do magistério deve ser atualizado anualmente em janeiro. O prefeito Álvaro Dias rasgou. O Brasil tem uma lei federal que estabeleceu a mesma coisa desde 2009. O prefeito também rasgou. O mesmo prefeito que rasgou 2 leis agora quer convencer a cidade de que não pagou o que deve aos professores por obediência à lei. Prefeito, pague o piso. Nenhuma lei no Brasil proíbe o pagamento de dívidas. Cinti RN. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando sobre as eleições municipais com o diretor do SINT, professor Gilderley Soares. Gilderley, qual seria o resultado se os profissionais da educação, os usuários da escola pública, tomasse a decisão de analisar a realidade, né, municipal, né, da educação pública e se somassem, né, num voto unido? Então, Leilton, o que é que acontece? Se nós quisermos ter uma educação pública de qualidade, esse é um dos passos que nós vamos dar agora, elegendo gestores comprometidos com a educação pública. A educação, por que ela está sendo tão atacada em um governo federal conservador como que nós estamos vivenciando no Brasil? Porque eles sabem o poder que tem a educação, pelo poder que tem um trabalhador em educação, um professor, uma professora. Vamos lembrar aqui de Paulo Freire. Por que Paulo Freire foi tão perseguido, né, e tão ameaçado na sua época? Porque em um país com vários milhões de analfabetos, como o Brasil era antigamente, um país que quem tinha o direito ao voto era somente quem era alfabetizado, esse professor ousou alfabetizar as pessoas para que eles pudessem ter direito à cidadania do voto. Então, esse pessoal sabe o poder de transformação que tem a educação. Por isso que eles atacam tanto a educação. Então, esses gestores conservadores de direita, né, que estão aí em muitas cidades, oligarquias familiares se perpetuando, nunca valorizaram a educação por causa disso. Porque eles não querem ter cidadãos conscientes dos seus direitos, não querem ter uma educação que desperte isso. E cabe a nós, professores, professoras, trabalhadores de educação, entender essa realidade e entender o seu poder de influência, de transformação, de mudar essa realidade. Então, nesse momento, nesse dia de hoje, é fundamental que cada um de nós puxe essa responsabilidade, né, e vote consciente que nós podemos usar esse voto no sentido de transformar
não que a educação por si própria vá mudar, né? Mas que nós vamos ter uma educação que permita lutarmos por essa transformação nessa sociedade que nós vivemos aqui nas nossas cidades, no nosso estado, no país como um todo. A eleição também é para vereador, né? E vereadores e vereadoras foram extremamente importantes, né, nas lutas da educação nesse mandato anterior, né? E também não corresponderam, né, às expectativas do movimento, dos trabalhadores da educação, dos estudantes no geral. Acontece, Gilderley, que nesse momento, né, todos se apresentam como defensores da educação. Não tem nenhum candidato que diz, olha, eu sou contra a educação, né? Todos são a favor nesse momento. Como diferenciar, né? Como saber desses, né, que estão aí se propondo, quem realmente tem compromisso com a educação e vai colocar isso em prática após a eleição? Então, Leilton, fundamental essa tua pergunta pelo seguinte, vou citar o exemplo que nós trabalhamos aqui no primeiro bloco, a questão do piso salarial do magistério, que até hoje algumas prefeituras, inclusive a capital aqui no nosso estado, não pagam, né? Boa parte dessa luta, né, nós do sindicato que travamos essa luta, a gente depende, inclusive, do apoio das câmaras municipais para conseguir efetuar isso, né? Infelizmente, o que temos constatado é que, em média, 1/4 das nossas câmaras municipais, aqui de Natal, de cidades do interior do estado, apoiam essa luta dos trabalhadores. Né? Dos 29 vereadores que nós temos aqui na capital do estado, por exemplo, a gente conta 5 nos dedos aí que apoiam essa luta dos professores, apoiam as lutas do Sinte, da categoria como um todo. Né? Então, o que é que acontece? É fundamental nós pesquisarmos a história de cada um desses candidatos que estão aí se apresentando, e muitos professores, de fato, se eles têm luta em defesa da educação, em defesa dos trabalhadores da educação. Ser professor por ser professor não significa que aquela pessoa tem compromisso. Em tese era para ter, né? Às vezes a gente fica sem acreditar algum professor que não tem esse compromisso com a luta, mas infelizmente tem. Então é fundamental o eleitor, principalmente nós, trabalhadores da educação, pesquisar a história de luta desses candidatos que estão aí, dessas candidatas que estão aí, se identificando como professores, como trabalhadores de educação. São militantes mesmo? Têm um compromisso com a educação pública de qualidade? Têm um compromisso com a valorização dos professores, das professoras, dos demais trabalhadores em educação? Têm um compromisso que os nossos alunos, nossas alunas tenham uma educação pública de qualidade, uma educação pública transformadora, né? Ou estão aí igual certos professores que estão aí defendendo pautas como militarização das escolas como um todo. Então, esse é o momento de discutir. Então, não é só ser professor, ser professora. É, sobretudo, o compromisso de luta que cada um trava em defesa da educação. E é fundamental que nós possamos verificar isso. O Sinte mapeou várias candidaturas que nós temos por aí, aqui em Natal, nas cidades do interior, em Mossoró, que é outra cidade importante aqui no nosso estado, nós temos várias candidaturas de professores comprometidos com a luta desses trabalhadores. Essa luta que nós travamos diariamente em defesa dos trabalhadores de educação será fortalecida se nós tivermos nas nossas câmaras municipais vereadores, vereadoras comprometidos com essa luta. Não é porque o parlamento por si próprio vai resolver, mas vai ser um instrumento a mais de diálogo dos sindicatos, da classe trabalhadora como um todo, da sociedade como um todo, de construção de uma educação pública de qualidade com os trabalhadores de educação valorizados. Ok. Nós conversamos com Gilderley Soares, diretor do Sinte-RN. Gilderley, muito obrigado por sua participação no Extra Classe TV. Obrigado, Leilton. Um abraço a todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Saiam de casa, votem consciente, um bom voto e até a próxima. E o programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do Sinte-RN em defesa da educação pública. E até lá, sempre importante lembrar que a pandemia não acabou. Então, você só deve sair de casa em momentos especiais, como, por exemplo, o momento de escolher aí o seu prefeito e o seu vereador, a sua vereadora.